Oi, gente, sejam bem-vindos ao Filosofia Popular, a sessão aqui do canal A Nova Máquina do Tempo, que nós falamos sobre filmes, séries e outros produtos da cultura pop. E eu quero falar com vocês sobre Recursos Desumanos, uma série disponível no Netflix, em que Alain Delambre, é um francês, né? Ele fica 6 anos desempregado, ele é um executivo, e ele acaba recebendo um convite para participar de um processo seletivo em uma empresa. E esse processo seletivo, vocês vão ver, tem uma série de detalhes, é uma simulação de que uma situação de reféns. Mas o que é interessante nessa série, que eu não vou dar spoiler do final nem nada disso, é que faz uma reflexão sobre o quão humilhante e o quão desestruturante é o sistema capitalista que nós vivemos. Mostra empresários inescrupulosos sendo capazes de não apenas planejar demitir milhares de pessoas para garantir o seu próprio lucro, coisa corriqueira no capitalismo, mas dispostos a humilhar os seus executivos, mesmo os executivos dessa empresa, para poder descobrir, tentar averiguar, através desses mecanismos de dramatização, qual desses executivos seria o mais desalmado, o executivo que seria menos empático, o executivo que seria mais capaz de demitir milhares de pessoas e de conseguir fazer isso sem se abalar com as dificuldades inerentes desse processo. O Alain Delambre, personagem do Eric Cantona, aquele mesmo que era jogador de futebol do Manchester United e que depois virou ator, né? Ele é convidado para participar desse processo e justamente dar orientações àquelas pessoas que vão se fingir de sequestradores para conseguir informações. E ele está tão desesperado para conseguir um emprego que ele começa a se afastar da esposa, maltratar as filhas, ele usa de uma série de artimanhas para tentar de todas as formas conseguir um emprego. Então ele contrata um cara para conseguir informações sobre detalhes das pessoas que vão estar envolvidas nessa dramatização, para poder ter informação privilegiada e usar isso para conseguir um emprego. Isso mostra o seguinte, que o capitalismo leva pessoas, mesmo pessoas de classe média, como é o caso dele, né? Classe média alta, na França, num país desenvolvido, o capitalismo leva essas pessoas a perderem contato com todos os elementos de sua humanidade. Ele passa a tratar mal a esposa que ele diz amar. Ele passa a tratar mal as filhas, né? Ele passa a perder elementos da sua humanidade, da sua solidariedade humana. Ele começa a sentir, de fato, o desespero dele é tão grande para ele conseguir esse emprego, que ele estaria disposto a trocar pelo emprego a própria vida. Vocês vão ver isso mais à frente, mas ele arrisca tudo, inclusive a própria vida, para conseguir esse emprego. Porque o emprego, além de ser a fonte do dinheiro, resolver o problema da hipoteca do apartamento e tudo mais, ainda, além disso, é a relação dele com a sua própria humanidade. Sem o emprego, ele se sente menos homem, ele se sente menos pessoa, ele se sente uma pessoa descartável. E é exatamente isso que esse seriado acaba examinando, como o capitalismo faz as pessoas se sentirem úteis apenas se elas servirem ao sistema. Se elas tiverem... E olha só, se elas servirem ao lado pior do sistema. Porque não é como se ele tivesse engajado e estivesse se preparando para estar engajado em uma atitude que iria construir alguma coisa. Porque isso, quando tem um elemento artístico, quando tem um elemento de construção, eu acho que é mais fácil para as pessoas criarem uma redoma de justificação para sua atividade. Né? E faz sentido, porque você vê no fruto do seu trabalho algo de positivo. Mas não é o caso dele. Ele está justamente na área mais destrutiva.
na área em que o trabalho dele seria justamente ser um desses executivos que não tem alma, né? Enfim, é um seriado que eu recomendo que vocês assistam. Eu acho que produz reflexões interessantes sobre o sistema, sobre a situação mesmo em um país como a França, que é um país que tem direitos sociais, que é um país que tem uma série de garantias, mas que tem problemas sérios com o desemprego e que no futuro, com o processo de automação que está em curso, é um problema da humanidade, que a humanidade vai ter que se confrontar. Porque o fato é que emprego de alta remuneração para todo mundo não vai existir. E a humanidade vai ter que pensar em formas de lidar com isso, de ocupar as pessoas com coisas mais produtivas, mais a favor da sociedade e remunerar esses trabalhos. Vai ter que ter estratégias para isso. Porque se não tiver e as pessoas ficarem desesperadas, coisas como o que acontece nesse filme, Recursos Desumanos, vão sair da ficção e vão entrar cada vez mais para o dia a dia e a realidade de todos nós, e já estão entrando. Na França, não é muito incomum ter protestos, greves com violência, devido ao desespero de parte da população. E nós sabemos que parte da violência, não toda, mas parte da violência que acontece no nosso país tem a ver com esse desespero, tem a ver com essa crise do capitalismo, com esse caminho que o capitalismo seguiu. E em muitos outros países também. E é por isso que nós precisamos caminhar em uma outra direção. É por isso que em meu livro, A Nova Máquina do Tempo, eu defendo uma outra democracia, uma democracia ampliada, que inclui a democratização dos espaços de trabalho, inclui uma renda universal de cidadania e estratégias para que as pessoas estejam engajadas na produção científica, na produção de conhecimento, na produção artística e na produção associada e cooperada, e que a gente crie mecanismos de financiar isso. Porque as pessoas, se tiverem atividades produtivas, serão mais felizes. E a gente precisa incentivar isso e ir em um caminho diferente, que é esse caminho de hierarquização capitalista que nós estamos vivendo. Né? Esse caminho de concentração de poder cada vez maior nas grandes corporações e nos super ricos. Esse caminho que destrói o meio ambiente, que produz concentração de poder nos mais ricos, e que esse é um caminho que não serve para a humanidade. E esse filme ajuda e contribui que a gente tenha ainda mais clareza disso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo, e se você quer participar dessa luta a favor de um outro caminho, eu peço que você se inscreva no curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. O link está no comentário fixado. E também se inscreva e ajude a divulgar o canal A Nova Máquina do Tempo. No meu livro que dá nome a esse canal, eu falo sobre algumas dessas ideias, né? Eu procuro defender alguns desses elementos, embora eu venha desenvolvendo isso em outros livros e em outras iniciativas também. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.